sobre ser sensível e olhar o mundo. Por vezes pensei ser um problema. O que a lua tem comigo que não consigo parar de olhá-la? Porque mesmo nesse caos e talvez numa sensação de desconforto, eu consiga falar sobre como o céu está bonito e ninguém entende. Na maioria das vezes. E eles até podem achar bonito, mas não como você, não como eu, melhor dizendo. A vida parece bater de outro jeito no meu coração. Parece estar mais vulnerável às sensações dessa humanidade em que estou submetida. Sou humana e sou água. Se contasse as vezes em que meu mundo parecia ter sumido e eu quis esvaecer, flutuando, nadando e respirando o mar, não haveriam números numerados para tal conta. Mas eu prefiro sim ser emocional. E me emocionar com o barulho das árvores e do vento e por receber uma mensagem de um amor de uma amiga. Ou talvez por ver o sorriso da minha mãe, de uma criança, do barulho do mar, do que ser machucada por dentro. E não que isso me afaste da dor, na realidade me aproxima. Mas mudar, me reformatar, reestruturar, para perder o meu olhar, não me manteria salva nem por um dia. Os momentos que mais sofri foram os momentos em que estava perdida, desamparada e perdida na minha própria cabeça. E nesse momento, a beleza da brecha da vida não me consolou. Os segundos mais perturbadores foram aqueles em que o barulho do mar, o som das árvores e do vento não faziam mais sentido. Pior ainda, quando me salvavam, eu questionava por que aquilo me salvava. Se ninguém entendia, se ninguém era tão vulnerável a essa sensação, só podia ter algo de errado comigo. E recuperar isso foi a maior prova de amor a mim mesma. Alguns caminhos internos são bem mais árduos do que as dificuldades que a vida nos impõe. Mas eu sei nadar. E eu amo meu mar. Gente, desculpa o enquadramento, é só porque eu tô no pior ângulo possível mesmo pra gravar isso aqui pra vocês. Mas eu precisava falar. Eu ia escrever, só que eu não tava conseguindo escrever coisas tão poéticas assim, eu acho. E aí eu pensei, por que não gravar um vídeo, né? Que pode ser poético de outra forma. Enfim, eu vou falar sobre um assunto que é mais um pensamento que eu tive agora. Exatamente agora eu percebi isso. E eu acho muito importante falar isso, porque eu precisava ouvir de mim mesma isso. Quando eu ouvi foi muito bom. E eu ainda estou ouvindo, então vocês vão ver o processo real de eu entendendo isso comigo mesma. E exatamente nesse momento, porque eu comecei a escrever, eu não, tenho que gravar um vídeo. Desde muito nova eu lidei com ansiedade, primeiro ansiedade, depois foi aparecendo depressão. E isso foi consequência de alguns traumas que eu tive quando eu era criança, né? E aí eu fui desenvolvendo esses pensamentos muito pesados, a ansiedade, né, crise de pânico, coisas que não são tão legais assim para uma criança, para uma pré-adolescente, para um adolescente sentir, né? Hoje, adulta, dia 19 de janeiro, eu cheguei na conclusão, na verdade, enquanto eu tava mal, porque eu tava super mal hoje, e aí eu, caralho, porque nós, pessoas que somos diagnosticadas com depressão, né, grave, ansiedade grave, esse tipo de doença, eu acho que a gente tende a pensar que a gente está fadada a sempre se sentir mal. Nunca estar bem, nunca se sentir satisfeita, nunca se sentir calma, em paz. Pra gente, as coisas sempre são mais difíceis de lidar, né, tipo, eu tenho muita dificuldade de lidar com dificuldades. E não que, tipo assim, uma dificuldade simples eu vou ficar mal. Mas que quando eu passo por uma dificuldade muito complicada, por uma situação na vida onde realmente você tem que se segurar onde dá pra ficar bem, isso gera muitas consequências, sabe? No meu comportamento, em como eu me vejo, em como eu fico bem. E lógico, né, você vai melhorando com o tempo, a cada processo que você passa, principalmente quando você faz terapia por algum tempo, você vai melhorando. Mas a gente tende a sentir que a gente não vai ficar bem nunca, né, tipo, que a gente sempre vai lidar com isso, que é uma verdade, né, muitas vezes a gente vai
lidar com isso de forma vitalícia, né? Não é uma doença que tem cura, mas tem tratamento. E parte desse tratamento é não se julgar, não se maltratar e ser mais gentil consigo mesmo. Uma das primeiras coisas que me despertou para esse assunto foi quando eu vi uma pessoa falando que a Lady Gaga, eu não sei qual transtorno que ela tem, acho que é borderline, mas que ela abraçava os transtornos que ela tinha e que isso transparecia na arte dela, então ela não tentava esconder aquilo. Ela entendia que, na verdade, aquelas coisas que são difíceis de lidar às vezes, aquilo que faz ela se sentir meio mal de vez em quando, que a gente, normalmente, pessoas que lidam com esses tipos de transtornos, né, psicológicos, a gente vê como um defeito, ela não, ela abraçava isso e entendia como parte da essência dela, como parte do que fazia ela, sabe? E eu achei isso muito bonito, porque o caralho, é verdade, sabe? Tipo, eu vou passar minha vida toda pensando que eu sou menos por causa disso, sendo que eu só sou eu por causa disso também. Lógico que você não é só você por causa dos seus traumas, né? Mas de certa forma isso constrói a gente. E muito de como eu vejo o mundo, com sensibilidade, com amor, com esperança, com melancolia, vem de ser uma pessoa que lida com esses transtornos desde muito nova. E eu tenho que me dar esse crédito também, tá ligado? Tanto por ter sobrevivido a fases sombrias com eles, tanto por ter conseguido ver esperança na vida, por estar viva, né? Querendo estar viva e querendo viver com eles. E aí me veio esse pensamento hoje, porque eu tava me sentindo tão mal. E tão mal no sentido de, tipo assim, caralho, eu acho que, tipo, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa leve. Que nem eu falei, né? Às vezes a gente bate esses pensamentos de que eu não tenho essa felicidade, assim, com a vida entranhada em mim. Eu pensei isso, né? E aí eu pensei, caralho, mas todos os sentimentos, eles são importantes, até a tristeza. Sabe? Sabe? Todos os sentimentos são importantes, até a tristeza. Até, lógico que até a frustração, até a inveja. Todos os sentimentos que nós, seres humanos, falhos e contraditórios sentimos são importantes. Mas eu, pessoalmente, a tristeza, como uma pessoa que lida com depressão e ansiedade há muito tempo, foi muito confortável ouvir isso. No sentido de, tipo assim, tá tudo bem, entendeu? Que pra mim, agora como adulta, eu estou escolhendo viver a vida, sabe? Foi uma escolha que eu fiz há um tempo e eu tô tentando manter isso, que eu quero viver, sabe? Eu quero estar na rua, eu não quero me prender aos sentimentos ruins, eu não quero ficar mal dentro de casa, eu quero ir pro samba, eu quero viajar, eu quero sorrir, sabe? Ai, deu vontade de chorar. E às vezes eu sinto que eu não pertenço a essa vontade, eu não pertenço a esse sentimento, porque o natural pra Liza é ficar triste, o natural da Liza é ficar nesse lugar mais depressivo e num lugar não tão agradável. E eu percebi que, tipo, todos os sentimentos são importantes, até a tristeza, me fez perceber que pra mim vai ser um processo diferente me agarrar a essa vontade de viver agora, mas que tá tudo bem, sabe? Que tá tudo bem, porque eu tô desenvolvendo isso, porque é muito lindo, sabe? É muito lindo que eu, Liza, com todas as minhas questões, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas condições psíquicas, tá ligado? Eu tô tentando. E eu tenho tentado bastante, eu tenho me tratado com mais cuidado e eu tenho sido mais compreensiva comigo, sabe? Eu acho que isso é a vida adulta também, mas tipo, eu acho que às vezes a gente, pessoas que lidam com depressão e ansiedade, a gente tem que, ou com outros transtornos, né? A gente tem que se colocar nesse lugar confortável. Tem um texto que eu escrevi que eu digo que, tipo, foi quando eu vi isso da Lady Gaga, né? Que pra mim as coisas são muito mais bonitas também, porque em certo ponto, quando eu tava muito mal e quando eu não via esperança na vida, quando eu pensava, quando eu tava realmente mal, o que me agarrava era a beleza da vida, sabe? Eu tava mal, mas eu saía pra ir numa praia, eu andava de ônibus e eu pensava, caralho, a vida é tão bonita, sabe? É tão linda.
E a vida me fazia carinho, assim, sabe? E eu queria viver, porque eu queria ver a vida existindo e sendo bonita. Mesmo quando eu não, não tinha tanta vontade assim por mim mesma. E foi essa vontade pela vida e esse achar a vida bonita que me segurou viva, sabe? E lógico, muito tratamento, muita terapia. Mas quando eu era mais nova, bem mais nova, era isso que me guardava num lugar seguro, sabe? E a melancolia também, sabe? Isso de todos os sentimentos são importantes, é isso. Lógico, tem aquela conversa, né, de quando você tá mal, você não quer melhorar, você quer continuar afundando, porque aquele lugar triste também se torna um lugar cômodo e confortável. E sim, mas não quer dizer que é um lugar bom, né? Quer dizer que você realmente se acostuma e às vezes não tenta sair desse lugar por uma acomodação, uma acomodação. Mas a melancolia desse lugar triste, sabe? Ver melancolia na vida de uma forma triste também me salvou, de certa forma. Também me ajudou a ver beleza na tristeza. Porque tem, gente, tem, que meu. Lógico que ninguém quer ficar sendo triste pra sempre, mas tem beleza. Porque todos os sentimentos têm a sua essência, tem uma coisa pra se olhar. Nada é totalmente ruim, sabe? Nada é totalmente bom. E lógico, tudo com grandes doses faz mal, mas essa melancolia, tanto na tristeza quanto na felicidade, me salvou muitas vezes. E esses sentimentos também foram importantes para que eu estivesse aqui, sabe? E foi muito bom perceber isso. Perceber que, tipo, eu tenho a minha jornada e que minha jornada ela é um pouco diferente de outras pessoas que não lidam com essas condições e que eu estou construindo a minha felicidade e o meu viver leve aos poucos, mas que eu tô tentando. E isso é muito pra mim, Laizinha, sabe, de 15 anos, pra Laizinha de 16 anos, que não pensou que era possível, entendeu? E que eu também tenho que olhar com amor pra essa Laizinha, sabe, que tá tentando. Que, tipo, no dia 1º de janeiro escreveu no bloco de notas que ia se amar mais, que ia se cuidar mais, que ia olhar mais pra si, que não ia se sentir menor que ninguém, que não ia se apressar, que ia viver as coisas no seu tempo e abraçar o destino, abraçar os presentes de Deus. Pra essa Laizinha, sabe, que tá tentando verbalizar, sabe, que tá verbalizando, que tá se esforçando todos os dias pra fazer por ela, pra viver por ela, sabe? Caralho, eu quero tanto viver, mano. E tipo, é tão injusto eu ter pensado isso comigo, sabe? De, tipo, não, porque tem pessoas que. Porque eu acho que isso é do depressivo, né? Pensar isso, que tem pessoas que mesmo com as tristezas estão aí, que estão conseguindo, que estão sorrindo, que vão com a vida, e que a gente não, que a gente empaca, que a gente fica mal, que a gente tem crise, fica apático, desassocia. Mas isso é muito cruel, porque eu não sou as outras pessoas e não tem problema, sabe? E eu nem terminei de falar o que eu falei no texto, mas no texto que eu falo que eu renasço como uma fênix toda vez que eu saio do fundo do poço, e que eu renasço mais viva, mais feliz, mais abundante. Não que eu queira voltar para esse fundo do poço, mas que ele também é importante pra mim, Laida, sabe? Que ele também foi importante. Eu não quero voltar pra ele, mas ele foi importante pra mim, sim, pra eu estar aqui. E agora eu estou. E não é importante de caralho querer ter passado por isso, mas é importante de, mano, eu tô aqui, entendeu? E agora eu tô mais aqui ainda, sabe? Por mim. Pegou a visão? Eu acho que esse texto imprime muito bem o que eu tava querendo dizer pra vocês, porque se você lida com situações de transtornos psíquicos, se você é uma pessoa que lida com ansiedade, com depressão, com outros transtornos, e você sente que você é menor por isso e que você está fadado a sofrer, que te amar é difícil,
Essa é importante, que te amar é difícil. Esse é um vídeo pra você, porque eu também acreditei nisso já. E isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer todo dia, velho, sabe? Porque é difícil, sabe? A gente tá tentando, mas não é o fim do mundo. Você não precisa desistir de você, você não precisa acreditar que isso é uma sentença de morte, sabe? Não, você pode sorrir, você pode ser feliz, você é feliz. Você só não tá vendo ainda. Você só tem que aprender a se permitir, sabe? Você só tem que aprender a não se culpar, a valorizar o jeito que você vê a vida, a entender que isso também é uma forma de ver a vida e que ela pode ser mais leve e que você pode aprender com outras pessoas, com o tempo, com Deus, com o que você acredita, a ser mais leve também. Que o amadurecimento ele vai te fazer bem e que crescer vai ser bom pra você, sabe? É bom pra gente crescer. Eu acho que eu nunca olhei tanto pra mim mesma como eu olhei no último ano. E eu realmente pisei nesse ano tentando, sabe? Tipo, eu quero ser o melhor pra mim. E quero ter mais coragem e não me maltratar, sabe? Eu não sei se deu pra entender muito bem esse vídeo, eu vou editar ele da forma que der, que agora eu vou jantar. Mas só queria falar isso, todos os sentimentos são importantes, eles são importantes pra criar algo em você, pra formar algo que você precisa desenvolver. Eu acredito em Deus, né? Então pra mim, Deus não coloca nada na minha vida que eu não seja capaz de lidar, que eu não seja capaz de entender depois o porquê aquilo tá na minha vida. Serve pra me fazer crescer também. E é isso, eu acho que a gente pode tentar exercitar, eu posso e você também, se isso te caber, exercitar um olhar mais carinhoso para com a gente, sabe? Um olhar mais compreensivo, amoroso, sabe? Eu acho que tem muito disso também, de entender que o amor tá na gente, sabe? A gente ama nossos amigos, a gente ama nossos amores, nossa família, e a gente se esforça pra dar amor pra eles, pra ser melhor pra eles, pra reparar os nossos erros, pra pedir desculpa. Por que a gente não pede desculpa pra gente? Por que a gente não tá tentando ser melhor pra gente também? Tá tentando dar esse tipo de amor que a gente dá pros outros pra gente? Porque quando meu amigo me fala uma coisa que eu não gosto, eu peço desculpa pra ele. Eu aceito a desculpa dele, sabe? Quando um amigo meu tá na fase triste, ele sempre culpado porque ele tava na fase triste, a primeira coisa que eu faço é tipo, não, vai, mas tá tudo bem, você tava passando por isso, por aquilo, sabe? Por que eu não posso fazer isso comigo? Todos os sentimentos são importantes, sabe? Até a tristeza. E a tristeza vai te ajudar a ser mais feliz depois. A vida é sobre altos e baixos. E eu também tenho aprendido a lidar com isso, a lidar com... São as idas e vindas, né, do amor. Aquelas que citam as músicas. São as idas. Não. Mas é isso, gente. Isso foi uma tentativa de gravar também, porque fazia muito tempo que eu não gravava. E me senti mal por isso hoje também. Foi um dos motivos que eu tava falando besteira comigo. Mas já passei. Desculpa a mim mesma por ter falado isso. Eu tô no espelho por não ter me entendido. Desculpa a vocês por ter sumido. E eu me sinto confortável com vocês, se vocês me viram chorando. Mas enfim, era isso. Por favor, se tratem com mais cuidado, sabe? O novo ano não é um tempo quadrado pra você fazer coisas, é um tempo... É só um medidor de tempo pra começar, que a gente inventou, né? No mundo, pra medir o tempo, que também não significa nada, tá bom? Só usa esse tempo pra ser feliz. Usa metas, não faz metas, caramba, tenho que fazer coisas esse ano. Faz metas fofas também, faz metas legais de... Esse ano quero me cuidar mais. Esse ano quero falar não mais vezes, quero
respeitar as minhas vontades. Vamos lá? Querer ser melhor. Mas é isso, gente. Beijo. Ah, hoje, tá? Eu consegui entrar no projeto da Casa Avô aqui no Curió. Então, assim, beijos pra mim. Também tenho que falar isso, porque eu tô feliz. Por isso, sim, não tô triste por causa disso, não. Mas... E eu tenho que agradecer a Deus. Obrigada a Deus. Enfim, é isso, gente. Beijo. Tchau, só pra deixar registrado.